a Copa do Mundo de 2026. O que você achou da Copa do Mundo de 2026? Qual seleção você mais gostou de acompanhar? Contra qual seleção você torceu nessa Copa do Mundo? Qual que você acha que foi a maior decepção dessa Copa? E qual você acha que é a seleção que mais se superou nessa Copa? Bom, a Copa do Mundo de 2026 celebrou mais uma edição, 23ª edição, e foi uma das Copas mais incríveis que a gente já viu. Porém, velho, não dá pra descartar o quanto que essa Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo cheia de destaques. Porém, não vamos falar de destaques positivos aqui, vamos falar de destaques negativos. Vamos falar sobre 6 seleções que decepcionaram na Copa do Mundo de 2026. Então você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo e minha amiga, ao canal de Todos Curiosos. Vamos começar com uma das seleções assim, que tinha muita expectativa, mas que infelizmente não conseguiu andar, não conseguiu ter o seu caminho bem escrito, né, na Copa do Mundo, que foi o Brasil. O Brasil, cara, infelizmente caiu nas oitavas de final, nossa pior campanha desde 1990, pra você ter uma ideia. Na classificação geral, ficamos em 11º lugar, uma campanha bem ruim, a gente não caía na fase nas oitavas de final desde há 36 anos, com o Brasil caindo para Noruega, pois é, para Noruega, que tinha pouca tradição, que não era uma das seleções mais fortes ali. Tudo bem que tinha um ataque estrelado, mas não era uma seleção tão forte no futebol. O Brasil tinha condições de passar, o Brasil perdeu muitas chances e acabou que infelizmente perdeu aí de 2-1 para a Noruega, tornando aí nossa pior campanha possível desde 1990. Foi uma decepção gigantesca, né, que rolou ali várias coisas, entre eles um ciclo bem ruim, desgastado, com o Carlo Ancelotti só conseguindo fazer poucas coisas nesse ciclo, e ele, pra mim, foi o principal culpado pelo Brasil, infelizmente, ter sido eliminado. As escolhas que ele teve dentro e fora de campo foram péssimas pro Brasil, isso que aí simplesmente colocou essa situação na roda. O Brasil, infelizmente, foi colocado na roda por causa do Carlo Ancelotti, que então veio a eliminar o Brasil, veio eliminar o Brasil nas oitavas de final. E outra seleção que também caiu cedo no mata-mata foi a Alemanha. Mas a Alemanha era bem diferente, porque a Alemanha tinha um time consolidado, tinha um time bem forte no geral, tinha um time que estava pronto, né, para poder disputar essa Copa do Mundo. E tinha um dos elencos ali que, apesar de não serem um dos mais estrelados, tinha um bom elenco. Porém, a Alemanha faz 7-1 em cima de Curaçao, depois vence a Costa do Marfim num sofrimento danado, depois perde pro Equador por 2-1, com direito a uma atuação apagadíssima nessa partida. E aí que então, no mata-mata, nos 16avos de final, também conhecido como segunda fase, pegou o Paraguai, que para muitos era simplesmente a melhor coisa que poderia ser para a Alemanha. A melhor seleção que a Alemanha poderia pegar e poderia passar fácil. Mas, meu amigo, o Paraguai meteu uma retranca absurda. Não deixou a Alemanha de jeito nenhum atacar. Os ataques da Alemanha vieram a ser fracassados e com o empate 1-1 fomos para os pênaltis. E aí que nos pênaltis, cara, foi aquilo, né? O Neuer não conseguiu fazer nada e o Paraguai avançou. E a Alemanha tinha um dos elencos que poderia brigar nessa Copa do Mundo, pelo menos para chegar até a semifinal, mas a Alemanha não conseguiu, deu vexame ao perder para o Paraguai, uma zebra gigantesca que a gente não esquece de jeito nenhum, visto que o Paraguai não é um time dos mais fortes possíveis dessa Copa, e acabou que infelizmente eles, ou felizmente, né, para o nosso Brasilzão, né, que estava torcendo contra, felizmente a Alemanha foi eliminada nos 16avos de final. E aqui vamos para mais uma seleção que decepcionou, mas dessa vez na fase de grupos, que foi o Uruguai. O Uruguai, bicampeão de Copa do Mundo, não conseguiu de jeito nenhum sequer uma vitória. Cara, foi bizarro perceber o quanto que o Uruguai jogava mal pra caramba, jogou mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
aqui na América do Sul, jogou mal na Copa inteira e não conseguiu de jeito nenhum avançar. Mas era um bicampeão, né? Tudo bem que é a seleção que está mais tempo sem ganhar a Copa do Mundo. Ao todo, né? Para a próxima Copa vai completar 80 anos que eles não ganham a Copa. Cara, foi uma das partidas em si que, principalmente partidas fáceis ali contra Cabo Verde, né, que não conseguiu de jeito nenhum ter domínio de jogo e tudo mais. Partida contra a Espanha, que, velho, teve até frango do goleiro Muslera e tudo mais. Cara, não foi a seleção que mais queria se consolidar. Foi uma seleção que decepcionou pra caramba. E que, pelo menos pra mim, eu posso estar errado, tá? Foi a seleção que mais decepcionou nessa Copa do Mundo. O Uruguai, em 2026, caindo na fase de grupos. Mais uma seleção que fracassou em Copas foi a Holanda. E, velho, se tem uma Copa do Mundo que pode-se dizer que a Holanda foi bem ultrapassada, foi essa Copa do Mundo de 2026. Cara, conseguiram até que fazer uma boa campanha na fase de grupos, mas contra Marrocos, velho, o Marrocos fez uma defesa absurda. Foi meteórico quanto que o Marrocos foi retranqueiro. E assim, a Holanda não conseguiu passar, perdeu nos pênaltis. E foi mais uma seleção que decepcionou demais nessa Copa do Mundo. Uma seleção assim que não entregou absolutamente nada. Penúltima seleção a aparecer aqui na lista, que é Portugal. Portugal não jogou nada nessa Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer o seu melhor possível. Foi uma seleção assim apática, seleção medrosa. Foram 2 empates e uma vitória na fase de grupos, uma vitória bem consolidada contra o Uzbequistão, mas só que foi uma seleção fraca contra a República Democrática do Congo e contra a Colômbia. Não conseguiram fazer absolutamente nada. E no mata-mata, até que conseguiram avançar para os oitavos de final, mas contra a Espanha, que era uma Espanha que era bem pior contra Portugal, tinha uma seleção que era bem pior contra Portugal, e que eles venceram na final da Nations League, a Liga das Nações, em 2025, não conseguiram de jeito nenhum passar da defesa espanhola. Tudo bem que a defesa espanhola é uma defesa bem difícil de ser vazada, mas, cara, tinha tudo para Portugal avançar. Não conseguiram avançar e caíram com gol já nos minutos finais da partida. Com gol de Merino já nos minutos finais da partida. E por último, vamos falar aqui da França. A França, eu vou dizer que é a seleção que menos decepcionou dentro dessa seleção aqui. Mas, cara, a França tinha o elenco perfeito para ganhar a Copa do Mundo. Tinha um elenco, assim, maravilhoso, pesado, cheio de craques. E que foi ficando cada vez mais consolidado durante esse ciclo de Copa do Mundo. Mas ficou no 4º lugar. Conseguiram avançar bem no mata-mata, vencendo aí jogos contra o Senegal, na fase de grupos. Vencendo a Noruega, que eliminou o Brasil nessa Copa. Depois do mata-mata foi avançando até pegar a Espanha, que estava indo muito bem nessa Copa, mas que a França tinha um elenco melhor e acabou não conseguindo passar pela defesa espanhola, que é muito difícil de passar. E no 4º lugar, foi aquele 4º lugar extremamente meteórico, né? Disputa de 3º lugar, na verdade, meteórico, onde tivemos aí um 6-4 extremamente maluco, com muitos gols para cada um dos lados, com Kylian Mbappé se consolidando como o maior artilheiro da história das Copas. Mas, cara, a França ficar no 4º lugar, que era favoritaça para ganhar a Copa do Mundo, infelizmente foi uma decepção para mim. Não sei para vocês. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal para não ser inscrito. Eu vou ficando por aqui. Aproveite e curta os nossos outros vídeos de Copa do Mundo. Veja os nossos vídeos de Copa do Mundo que estão aí na tela. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais.